Vamos iniciar a aula com um vídeo sobre o bico. Bom, o que vem a ser o bico? Bom, esse conteúdo nada mais é um conteúdo do 8º ano. Então, bico significa baricentro, incentro, circuncentro e o ortocentro. Então vamos estudar sobre o bico. Veja bem, nós vamos começar aqui revendo alguns casos de bissetriz e mediatriz. Então, nós temos aqui bissetriz. Como que eu vou construir a bissetriz? Eu tenho aqui um ângulo qualquer. Você vai utilizar o compasso. Faça uma abertura qualquer no compasso. No vértice, você vai colocar a ponta seca do compasso e faça um arco cortando este ângulo. Encontramos aqui o ponto 1 e o ponto 2. Pode ser com a mesma abertura. Você vai colocar a agulha no ponto 1, faça um arco à frente e no ponto 2 você corta o arco. Então aqui nós temos a bissetriz. Bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, observando, se você pegar aqui, eu tenho essa medida que são iguais. E a mediatriz? Vamos pegar um exemplo de mediatriz. Tá aqui, ó. A mediatriz, para você traçar essa mediatriz, nada mais é pegar um segmento e achar o ponto médio. Então, eu tenho aqui, faço uma abertura qualquer maior que a metade. Se aqui é metade, então vamos abrir o compasso um pouco mais. Vamos fazer um arco de cima até embaixo e depois repetir o mesmo processo na extremidade do ponto A. Então, faço o arco e encontrei aqui os dois cruzamentos. Pego a régua e traço a mediatriz. Então, a mediatriz é a reta que divide o segmento AB em duas partes congruentes, ou seja, iguais. Então, vejamos. Para comprovar, é só colocar a agulha no ponto M e o lápis no ponto A e você vai verificar que é o mesmo tamanho. Tá aqui, ó. Olha só. Ó. Então, esses dois segmentos são congruentes, são iguais, têm a mesma medida. Se aqui nós temos 6 centímetros, então cada metade é 3. Okay? Então, esse aqui é o ponto médio do segmento. Então, a partir dessa introdução, nós vamos estudar o bico, baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Então, voltando no assunto aqui, nós temos aqui os pontos notáveis de um triângulo. Então, vou fazer aqui o baricentro primeiro. Nós sabemos que o baricentro, para chegar nesse baricentro, nós temos que traçar aqui, primeiro, o ponto médio. Bom, o que é o ponto médio? É a metade do segmento.
Como eu tenho um triângulo, e você vai pegar aqui o lado BC, ele tem 8 centímetros. Então, o ponto médio aqui é o meio, 4 centímetros de cada lado. Assim como o lado AB e AC. Então, aqui é o ponto médio 1, que é o meio. Aqui é o 2 e aqui é o terceiro. Cada lado tem um ponto médio. No momento que você tem um ponto médio e traçar o M1 com o vértice A do lado oposto, então nós temos aqui a mediana 1. Aqui nós temos a segunda mediana e aqui nós temos o terceiro. Esse ponto de encontro que nós achamos no centro, esse aqui é o baricentro. Você pode fazer em casa. Olha o exemplo que eu estou colocando aqui, ó. Ó, eu tenho o triângulo, achei o ponto médio 1, 2 e 3 e tenho o baricentro. No momento que eu pegue aqui, ó, eu vou pegar, olha só, no momento que eu tenho esse triângulo e passo uma linha no ponto B, ele fica em equilíbrio, tá? Então, o baricentro nada mais é o encontro de 3 medianas. Lembrando que, se você for verificar, olha só aqui, ó. Aqui tem, em média, aproximadamente 1,5. 1,5 do M1 até o baricentro, que é o centro. E do baricentro até o A, eu tenho aí aproximadamente 3 centímetros. Então, se aqui, vamos medir corretamente, ó, 1,6, 1,7. E aqui tem que ser o dobro, 3,4, 3,3. Então, essa distância que nós temos aqui, ele é 1/3. Enquanto do A até o B, nós temos 2/3. Então, esse ponto de encontro das 3 medianas, aqui é uma parte e aqui é o dobro. Só lembrar desse detalhe, 1/3, 2/3. Aqui é uma parte e aqui é o dobro. Então, está aqui o baricentro. No incentro, nós vimos lá que a bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, eu tracei aqui, ó, a primeira do ponto B, a segunda no ponto C e a terceira eu posso fazer aqui. Vou girar o caderno para facilitar o entendimento. Então tá aqui, ó. Pego qualquer abertura, faço o arco no ponto onde houve o cruzamento, vou chamar de ponto 1. Aqui no ponto 2, faço o arco, tá? Então tá aqui. E agora eu vou traçar a bissetriz. Então tá aqui, ó. Traçando a bissetriz, eu tenho o que nós chamamos de incentro, tá? Incentro. Mas vamos medir esse ponto aqui, que é o incentro. Olha só a distância. Eu vou pegar aqui do centro até a extremidade. Olha aí. Ó. Incentro. Tá? Ou melhor, tá aqui, ó. Ó, o incentro. A circunferência, ela vai ficar dentro do triângulo. Tá aqui, ó.
Então, quer dizer que do centro até o lado do triângulo tem a mesma medida. Então, isso aqui chamamos de incentro. Vamos para o circuncentro. Da palavra bico, nós já fizemos o baricentro, o incentro, agora vamos para o circuncentro. Bom, o circuncentro é o encontro das três mediatrizes. Então, lá na mediatriz que nós fizemos, vamos relembrar. Então, eu tracei aqui a mediatriz de cada lado do triângulo. Eu faço uma abertura qualquer e faço o arco. Eu vou encontrar esses cruzamentos. Então, traço aqui é o lado da mediatriz e aqui o outro lado da mediatriz. Tá aqui, ó. Vamos traçar aqui. Tá aqui, ó. As três mediatrizes. Então, esse centro aqui, nós chamamos que é o circuncentro. Então, aqui, circuncentro. Então, tá aqui. Bom, o que vem a ser circuncentro? Vamos medir aqui. Ó, medindo do centro. Olha aqui, passa pelo vértice. Então, aqui eu tenho o circuncentro. Então, o centro até a extremidade do triângulo, essas medidas são congruentes. Então, está aqui o circuncentro. E, por último, o ortocentro. Bom, o que é o ortocentro? É o encontro das três alturas. Eu vou pegar a régua aqui. Eu sei que o canto da régua é um ângulo de 90 graus. Se você ligar com o vértice, com o lado da reta, você vai perceber que aqui você tem, olha aí, você tem aqui a altura. Então, eu tenho a primeira altura, eu tenho a segunda altura e vou traçar a terceira altura. Então, tá aqui a terceira altura. Traçando a terceira altura. Então, aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. Então, esse quadradinho que nós temos aqui é o ângulo de 90 graus. Isso significa que é a altura. Então, aqui é o ortocentro. Nada mais é o encontro das três alturas. Circuncentro é o encontro das três mediatrizes. Então, isso aqui é o MTZ, ou seja, mediatriz. E baricentro é o encontro das três medianas, do vértice até o ponto médio. E o incentro é o encontro das três bissetrizes. Então, em cima desta orientação, vamos fazer alguns exercícios relacionados a essas aulas. Então, vejamos. Vou pegar aqui um exemplo que nós temos aqui. Vou pegar aqui uma atividade relacionado a um exercício baseado em cima de um triângulo. Então, eu tenho aqui o triângulo A, B, C. E aqui eu tenho um ponto médio. A medida do lado BC, 2x mais 5. E aqui o lado AC, nós temos x mais 8. E o lado AB, eu tenho duas medidas, 2x menos 3 e x mais 4. Nessas condições, eu sei que o
no triângulo ABC, o M é o ponto médio. É o ponto médio. Se ele é o ponto médio, então essa medida é a mesma dessa. Então, quer dizer, aqui eu tenho o meio, esse segmento vale 2x menos 3 é igual a x mais 4. Vamos representar aqui, ó. 2x menos 3 é igual a x mais 4. Se eu for desenvolver essa equação, nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos juntar os termos semelhantes ou fazer por cancelamento. Então, vamos juntar os termos semelhantes? Então, aqui eu tenho 2x, aqui nós temos x mais 4, operação inversa menos x, e aqui o 4, operação inversa do menos 3, mais 3. Bom, por que eu estou falando a questão da operação inversa? Isso aqui é a mesma coisa se fosse cancelamento. Vamos supor que isso aqui seja uma balança em equilíbrio. Eu resolvo tirar um x desse lado e tiro um x desse lado. Então, vai sobrar o x. Tá? Eu tiro 3 daqui, menos 3, então eu aplico mais 3 desse lado. E mais 3 desse outro. Então, eu cancelo os números opostos e aqui eu tenho 7. É a mesma situação que aparece aqui, ó. 2x menos x, x e 4 mais 3, 7. Então, quer dizer que o nosso x vale quanto? 7. Se eu quero saber quanto mede o lado AC, é só pegar o lado AC é x mais 8. No lugar da letra x, substitui o 7, soma com 8, você tem 15 centímetros. Assim como outros lados. Se eu quiser saber quanto vale a metade desse lado, aqui é 7 com 4, 11. Se eu quiser saber quanto vale do A até o B, então aqui é 11, aqui é 11, eu tenho 22. Tá? Então, aqui é um exemplo de você usar a questão da mediana. Isso aí pode ser de um triângulo qualquer. Tá? Então, isso depende da maneira que você for verificar o exercício. Vou pegar um outro exemplo que envolve o baricentro. Eu tenho aqui um triângulo, tá? Então, aqui eu tenho o ponto G, que é o baricentro, tá? Aqui é o lado A, B, C, tá? Então, suponhamos que o lado... Aqui eu tenho o ponto P e vamos colocar aqui o ponto M. Se o exercício traz que o AP ele vale 6 centímetros e eu quero descobrir quanto mede BM, tá? BM. E lembrando que GP ele vale 2 centímetros, tá? Ou AP vale 6. Então, vamos calcular aqui o valor desse segmento. Então, aqui, ó, se todo esse segmento aqui, ó, AP, e lembrando, de acordo com que nós estudamos, GP é 1/3 e AG é 2/3. Bom, se aqui mede 6, se o AP é 6 centímetros, 1/3, então você divide por 3. Então você tem 2 centímetros. Então, esse pedacinho aqui é 2 centímetros. Aqui é o dobro. Então, aqui quer dizer que é 4
centímetros. Por isso que nós temos o AP como 6 centímetros. A mesma coisa acontece com o outro lado. Tá? Então, se eu quero saber aí quanto mede o lado de cada figura, é de acordo com a orientação que ele traz. Se ele falar que o GN, por exemplo, ele mede 1,5, então quanto mede BM, desse ponto até esse? Bom, se esse pedaço aqui é 1,5, o lado de cá é o dobro. Então, o dobro de 1,5, nós temos 3. Então, 3 com 1,5 dá quanto? 4,5. Tá? 4,5 é o 3 mais 1,5 centímetro. Tudo bem? Então, tá aqui alguns exemplos de cálculo. É só prestar atenção no vídeo, você consegue fazer qualquer exercício. Vamos pegar um exemplo aqui que trabalha com a bissetriz. Olha só esse exercício. Veja bem, ó. Calcule o valor do x, tá? Não importa se é esse exercício ou esse, qualquer um deles. Aqui ele traz. Vou pegar aqui. Aqui ele traz, ó. Veja bem. OC é bissetriz. Então, o que é bissetriz? É a semi-reta que divide o ângulo AOB em duas partes iguais. Quer dizer que, então, esse pedaço aqui de cima é igual ao pedaço de baixo. Os dois ângulos aqui são iguais. Então, você vai montar uma equação do primeiro grau. 3x menos 10 é igual a 20. E calcular o quê? O valor do x. Ou, se você quiser achar, quanto mede o ângulo. Mas já dá para saber que o ângulo é 20. Então, o de baixo tem que ser 20. Então, para comprovar isso aí, vamos passar aqui o menos 10 na operação inversa. 3x igual a 20. 20 mais, isso aqui é menos, 10. 3x igual a 30. E se eu dividir, cada 3x é 30, então cada x é 30 dividido por 3, é 10 graus. Então, x vale 10. E na prova, prova real, você pode fazer da seguinte forma. 3x menos 10 tem que dar 20. Se o x aqui vale 10, então 3 vezes 10 menos 10 tem que ser 20. 3 vezes 10, 30. Tira 10, 20. Então, isso é verdade. Tá aqui. Assim como você pode fazer com o 4x mais 50 é igual a 2x mais 66. Então, tá aqui alguns exemplos, de vocês terem uma base de como efetuar qualquer exercício envolvendo a bissetriz, mediatriz, ortocentro, baricentro.